Que a graça e a paz do Eterno te alcance aonde quer que você esteja. Amém? A palavra do Senhor para os nossos corações hoje é Gálatas capítulo 2, onde Paulo nos conta um pouco sobre a dificuldade dele, em cumprir com o propósito que Deus chamou ele, que Deus entregou para ele. Amém? 14 anos depois, eu voltei para Jerusalém com Barnabé e levei Tito comigo. Voltei para lá porque Deus me revelou que eu devia fazer isso. Ali, numa reunião particular com os líderes da igreja, eu expliquei a eles a mensagem do evangelho que anuncio aos não-judeus. Eu não queria que o trabalho que tinha feito e estava fazendo fosse um trabalho perdido. Tito estava comigo, mas ele não foi obrigado a circuncidar-se, embora ele não seja judeu. Porém, alguns tinham se juntado ao nosso grupo, fazendo de conta que eram irmãos na fé e queriam circuncidá-lo. Eram homens que tinham entrado para o grupo como espiões, a fim de espiar a liberdade que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus e para nos tornar escravos de novo. Mas em nenhum momento nós cedemos, pois queríamos que vocês tivessem o verdadeiro evangelho. E aqueles que pareciam ser os líderes da igreja, digo isso porque para mim não importa o que eles eram, pois Deus não julga pela aparência, aqueles líderes, repito, não me deram nenhuma ideia nova. Pelo contrário, eles viram que Deus me tinha dado a responsabilidade de anunciar o evangelho aos não-judeus, assim como tinha dado a Pedro a responsabilidade de anunciá-lo aos judeus. Pois pelo poder de Deus fui feito apóstolo para anunciar o evangelho aos não-judeus, assim como Pedro foi feito apóstolo para anunciar o evangelho aos judeus. Por isso, Tiago, Pedro e João, que eram considerados os líderes da igreja, reconheceram que Deus me tinha dado essa tarefa especial. E como sinal de que éramos todos companheiros, eles deram a mim e a Barnabé um aperto de mãos, e todos nós combinamos que eu e Barnabé iríamos trabalhar entre os não-judeus e eles entre os judeus. Eles nos pediram só uma coisa, que lembrássemos dos pobres das igrejas deles. E isso eu sempre tenho procurado fazer. Amém? Aqui o apóstolo Paulo nos conta que ele ficou, apesar dele estar trabalhando para o Senhor por 14 anos, por estar mais que comprovado o ministério dele, o chamado feito pelo próprio Deus. Jesus parou ele no momento que ele estava fazendo uma viagem de perseguição ali aos cristãos. Jesus para ele, se revela a ele e chama ele para o propósito. Falou: agora você vai trabalhar para mim e vai levar o evangelho aos não-judeus, porque a salvação não mais está limitada ao povo judeu. Antes, só quem era reconhecido como filho e salvo era o povo judeu. Mas aí, como o povo judeu não reconheceu o plano de salvação, não reconheceu Jesus como Filho de Deus, então Jesus estende essa salvação, Deus estende essa salvação agora para toda criatura, para todos nós que não somos judeus, agora somos feitos filhos de Deus mediante o sacrifício de Jesus, mediante a fé em Jesus, amém? E aí, Paulo sempre enfrentou um desafio muito grande, porque os discípulos que andavam com Jesus, para princípio, só eles poderiam ser chamados de apóstolos, só quem tinha visto Jesus. E o apóstolo Paulo foi chamado bem depois da morte de Jesus, Então ele não chegou a ver Jesus face a face. Então ele não era reconhecido como um apóstolo. E ele enfrentava, de certa forma, uma perseguição e uma grande oposição dos discípulos que andaram com Jesus, em relação ao ministério dele, porque para eles Jesus tinha vindo, mas tinha vindo só
para os judeus, né? Apesar de Jesus ter falado algumas vezes, né, para eles que ia estender esse plano de salvação agora para todos que quisessem, ainda estava encoberto a eles, né? Eles não conseguiam entender esse amor do Senhor e agora, de repente, não ser mais o plano de salvação não ser apenas para eles não serem mais os filhos únicos do Senhor, mas agora todos aqueles que acreditassem, reconhecessem Jesus, o que Ele fez, né? E ele se opõe duramente. E Paulo, depois de 14 anos de ministério, aí então, depois de muitos embates, eles pegam e aceitam, fala não, realmente, né, foi o Senhor que chamou você, nós fomos chamados para uma coisa, você foi chamado para outra, eles foram chamados exclusivamente para o povo judeu e Paulo foi chamado exclusivamente para o povo não judeu. Né? Então, querido, o que o Senhor nos quer falar é que nós não podemos nos deixar influenciar, parar, entristecer, porque nós não estamos fazendo a mesma coisa que o próximo e o próximo não está reconhecendo o que nós estamos fazendo, não está reconhecendo que foi Deus que nos chamou. Né? Olha o apóstolo Paulo, ele não estava nem aí. Ele não queria nem saber se era apóstolo, se tinha andado com Jesus, se não tinha andado com Jesus. O que ele queria saber? Que Jesus tinha chamado ele de fato. Que ele teve sim um encontro com Jesus, que Jesus se revelou a ele, revelou o plano de salvação, revelou a ambição pela qual ele criou ele, mandou ele para a terra. Então, ele foi viajar, ele foi o que mais viajou. Ele viajou, ele se gastou e se desgastou, ele passou naufrágio, ele apanhou, ele passou fome, ele trabalhou dobrado, muito mais do que os discípulos, porque nem isso queriam cuidar dele, nem da questão de sustento dele para a viagem, né? Tudo ele tinha que se virar muito mais do que os discípulos, né? Os apóstolos de Jesus. Ele teve que se virar muito mais, ele trabalhou com prazer mesmo, abandonou tudo que ele tinha e ainda falou que tudo que ele perdeu, ele considerava esterco. Né? Paulo era uma pessoa assim de estado social, bem de vida, né? Ele teve uma educação privilegiada, ele abandonou foi tudo e foi fazer o que Deus queria que ele fizesse, feliz da vida. Nada nem ninguém parou ele, né? Nada nem ninguém. Ainda depois desse reconhecimento aqui, não foi porque agora sim, eu sou reconhecido, vou fazer o plano do Senhor. Não, ele foi fazer, ele sabia quem tinha chamado ele, né? E depois, quando eles aceitaram, para ele tanto faz quanto fez, porque o que ele queria saber mesmo era o que Deus achava a respeito dele. E assim é conosco, né? O Senhor, nós que somos chamados pelo Senhor, que fomos chamados pelo Senhor, não podemos deixar nada nem ninguém nos parar. Foi Ele que nos chamou, que se encontrou conosco, que nos revelou o que era pra gente fazer. Eu quero que você cante, eu quero que você dance, eu quero que você pregue a minha palavra, eu quero que você entre na intercessão, eu quero que você... Foi Ele que deu, né? Então não podemos deixar nada nos parar. O único que pode nos parar é o Senhor. E quando Ele falar assim, olha, não é por aí, aí a gente tem que parar. Mas enquanto ele estiver falando pra gente, vai, a gente tem que ir, igual o apóstolo Paulo. E se dedicar mais do que os outros que acham que foram chamados. Quando na verdade até tem pessoas que acham que foram chamadas, mas não foram, né? Quem tem o chamado mesmo é doído, é sofrido, né? É complicado. Quem tem o chamado sente o peso, a responsabilidade, né? Vai pregar e não sente assim aquela emoção, eu vou pregar, que tudo era meu sonho, minha realização agora. Não, ele sente um temor muito, muito profundo, ao ponto de passar mal, das pernas ficarem moles e tudo mais, né? De medo, de temor, de respeito, porque é chamado, mas sabe, né? Onde que tá. O altar não é qualquer lugar, né? Falar da palavra do Senhor, você não tá falando qualquer coisa, você tá falando da santa palavra de Deus, né? Então, é bem difícil. Então, que nada te faça parar, em nome de Jesus, toma posse dessa palavra que o Senhor tem para o seu coração. Amém? O Eterno te ama.